Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você confere com a gente as principais notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você vai conferir com a gente a ampla pauta de votações que houve aqui no Congresso Nacional nessa reta final dos trabalhos legislativos antes do início do recesso parlamentar. Tem também notícia econômica, governadores discutindo em Brasília a situação da crise nos estados. Você acompanha tudo isso e muito mais a partir de agora na TV Brasil e na Rádio Nacional. Mas eu já começo o Jornal Hoje indo diretamente conversar com a nossa correspondente na Argentina, Mônica Yanakiev, para saber sobre uma notícia de corredores internacionais, mas que o Brasil faz parte também, porque lá tem encontro do Mercosul hoje. E tinha uma situação aí que podia gerar um certo constrangimento, uma polêmica sobre a participação ou não da Venezuela. Mônica, boa noite. Finalmente teve alguém barrado no baile aí na Argentina? Boa noite. Olha, teve e não teve. Ou seja, a chanceler da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi avisada de que ela não poderia participar da reunião com os outros 4 membros, que seria o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Mas ela decidiu vir aqui de qualquer forma e disse que ela ia, se fechasse a porta, ela ia entrar pela janela. Ela não entrou pela janela, ela deu essa entrevista, ela tentou participar da reunião, o que os outros chanceleres fizeram foi esvaziar a sala e ela ficou sozinha. Agora, o que está no fundo disso? A Venezuela não aceita que foi suspensa do Mercosul porque não cumpriu com os compromissos assumidos quando aderiu ao bloco. E agora eles vão resolver tudo em outra reunião amanhã, em Montevideo, no Uruguai, onde vão ativar o mecanismo de solução de controvérsias. Ou seja, vão ficar discutindo até resolverem o problema, Rosiana. Obrigada, Mônica Yanakiev, que amanhã vai contar para a gente também o que é que aconteceu depois desse imbróglio todo, uma situação de constrangimento, né? Numa situação internacional, foi literalmente aquela cena de barrados no baile. Vamos ver qual vai ser o capítulo desta novela envolvendo aí o Bloco do Mercosul amanhã. E a gente volta para o noticiário nacional. Agora eu já vou diretamente para os estúdios da Rádio Nacional conversar com Maíra Heine. Teve mais uma baixa no governo. Maíra, conta pra gente. É isso mesmo, Rosiane, o assessor especial da presidência, o advogado José Yunes, pediu demissão do cargo. Em carta enviada ao presidente Michel Temer, Yunes diz que nos últimos dias viu o nome dele jogado no que chamou de lamaçal de uma delação de alguém que ele não conhece. Yunes se refere à delação premiada do ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, que citou mais de 50 políticos, mas ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O executivo da Odebrecht afirmou que o assessor de Temer teria recebido uma parcela em espécie dos recursos de uma doação destinada ao PMDB. Mas, na carta de demissão, Yunes nega e repele com indignação a denúncia. Diz que, em respeito à família e aos amigos, não pode ver seu nome ser enxovalhado, segundo ele, por irresponsáveis acusações e, por isso, pediu para sair do cargo. Yunes também afirmou que aceitou o posto movido pelo interesse de ajudar o país a sair da crise econômica. Ele também elogiou Temer e destacou que queria auxiliar o presidente, que é amigo dele há 50 anos, a colocar o país nos trilhos. O Palácio do Planalto informou que não iria se pronunciar sobre o pedido de demissão. Rosiane? Obrigada, Maíra, que daqui a pouquinho volta a conversar com a gente com outras informações. E o noticiário hoje está bem cheio, muito repleto de notícias e por isso já diretamente para a redação da Agência Brasil para a gente conversar com a editora Carolina Pimentel sobre os demais temas. Sobre corrupção, inclusive, essa questão de denúncias, né, Carolina? Teve manifestação hoje de uma forma mais ampla numa sessão lá no Tribunal de Contas da União. Boa noite. Boa noite, Rosiane. O ministro Raimundo Carreiro assumiu hoje a presidência do Tribunal de Contas da União pelos próximos 2 anos. E no discurso de posse, o novo presidente do TCU disse que ninguém tolera mais o mal da corrupção. Em seu pronunciamento, Raimundo Carreiro defendeu a eficiência da administração pública e que não há mais espaço para desperdício e burocracia. E disse também que o TCU deve atuar aí
para coibir o mau uso do dinheiro público e combate às fraudes e à corrupção. Agora a gente vai aí para a principal notícia de hoje na agência, que são aí as negociações do governo e um possível anúncio aí de medidas econômicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que o governo estuda liberar recursos do FGTS para o trabalhador pagar dívidas. Segundo Meirelles, essa questão será definida amanhã com o presidente Michel Temer, antes do anúncio de um novo pacote aí de medidas econômicas. Outra medida em estudo também é a possibilidade de um novo Refis, programa que facilita o pagamento de dívidas das empresas com a Receita Federal. O ministro Henrique Meirelles falou sobre essas medidas após um almoço com a bancada do PSDB no Senado. Agora, mais cedo, Meirelles já havia anunciado umas medidas também após uma reunião com líderes da Câmara. Segundo ele, uma das medidas aí é sobre o pagamento das dívidas dos estados com a União, que pode ser suspenso se os estados aderirem a um programa de recuperação fiscal. Essa proposta, inclusive, está dentro de um projeto que o Senado está discutindo neste momento de renegociação da dívida dos estados. Segundo Meirelles, o estado que aderir a esse programa de recuperação fiscal terá que cumprir várias obrigações, como reduzir as despesas. Vamos ouvir aí o ministro Henrique Meirelles sobre como vai funcionar esse programa de recuperação dos estados. É um pedido voluntário de cada estado que tem que estar enquadrado nas condições. Será aprovado pelo Ministério da Fazenda e homologado pelo Presidente da República. Mas, evidentemente, isto é uma proposta que nós fazemos ao Congresso Nacional. E caberá ao Congresso decidir pela aprovação ou não do regime de recuperação fiscal judicial. E, Rosiane, o presidente Michel Temer reuniu-se com governadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul hoje. 3 estados que estão aí com as contas no vermelho, correm risco de não conseguir pagar os servidores e que, inclusive, já decretaram situação de calamidade financeira. Inclusive, os governadores foram ao Congresso para pressionar e para pedir para os senadores aprovarem ainda hoje esse projeto de renegociação das dívidas. Vamos, inclusive, ouvir aí uma sonora do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. O que trouxe a gente é a luta aqui agora, votar a possibilidade de nós fazer a adesão à recuperação judicial. Tivemos com o presidente Michel Temer, ele pediu o empenho ao presidente Renan para ver se vota aqui e queremos ver se a gente consegue votar aqui e ainda votar na Câmara hoje à noite. E, Rosiane, esse projeto aí que o governador falou está sendo analisado neste momento no Senado. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina. A gente lembra você que detalhes sobre todos esses assuntos que Carolina Pimentel falou com a gente, sobre o que ela vai falar mais ainda daqui a pouquinho, você confere no site agenciabrasil.ebc.com.br. Entra lá, verifica, você vai ver tudo com detalhes. Ainda em relação a essa questão econômica, é sobre medidas que vão ser lançadas e esse argumento aí da questão do problema do caixa nos estados, a gente lembra aquela situação da PEC do teto, aprovada ontem em segundo turno e que vai ser promulgada amanhã. É importante ressaltar esse assunto, porque a gente lembra inclusive que a senadora Ana Amélia, ontem, quando foi fazer a defesa da PEC, ela ressaltou inclusive a situação de crise nos estados. E qual é o impacto dessa PEC? É que aprovada essa PEC do teto de gastos da forma que foi, então isso abre espaço para essa segunda etapa que o governo vai anunciar agora, porque se você dá uma sinalização de que tem uma estabilização em termos de gastos no governo, a partir daí você começa a apresentar medidas para a retomada do crescimento e também para a criação, de renda, geração de renda, emprego e renda. É isso que o governo vai fazer nessa segunda etapa e por isso tantas reuniões esses dias para que o governo faça esse anúncio do que está sendo chamado mini pacote de medidas econômicas. Essa para ter um impacto mais diretamente no bolso do consumidor. Por que também é importante a gente falar sobre PEC, que foi toda aquela polêmica, e eu já vou falar sobre aquela questão de todo o momento de depredação, atos de confronto de manifestantes e polícia, eu já vou falar disso, mas é importante ainda ressaltar o porquê de o governo ter feito todo um esforço para aprovar
a PEC do teto de gastos, porque é como a gente sempre fala, igual a nossa conta doméstica. Se não tem dinheiro, tem que segurar os gastos para poder depois ir tirando a conta ali do buraco. E aí, a partir daí, começa a ocorrer tudo em ciclo. Como assim? E isso afeta diretamente no seu bolso. E como assim? Como é que isso ocorre? Se você não gasta mais, você começa a limitar a despesa. No caso de uma situação de governo federal, isso impacta diretamente no que se chama de relação dívida-PIB, para não aumentar. Porque o que vinha ocorrendo? A despesa vinha crescendo muito mais do que aquilo que era produzido de riqueza no país, do que entrava de dinheiro. Isso tinha que ter um freio. E isso impacta no seu bolso, porque a partir do momento que se limitar, diminuir essa relação dívida-PIB, as contas começarem a ser organizadas, a própria sinalização para o mercado de que se está tomando uma medida de responsabilidade para não se gastar mais do que tem, faz com que se dê credibilidade, possa haver novos investimentos, até impacto nos juros. Há uma expectativa no mercado de que a partir do próximo ano já se comece a sentir, sabe? Lá na taxa básica de juros, que no final das contas vai fazer a diferença naquele financiamento que você pega quando vai fazer alguma compra. Então, é por isso que existe toda essa discussão e agora só esperando a promulgação da PEC do teto de gastos. Agora, sobre a PEC do teto, ontem a gente falou que tinha ocorrido protesto na esplanada dos ministérios, ocorreu manifestação em vários outros locais no país, houve inclusive depredação do prédio da Fiesp em São Paulo e aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública apresentou um balanço. A gente tem esses números aqui, eu vou conferir aqui para você os dados, e a gente teve o seguinte: 88 pessoas foram levadas para a delegacia por causa desses atos de protesto ontem aqui. E o estrago foi grande. Locais afetados, agência bancária, concessionária de carros, o Museu da República, containers, carros danificados, ônibus incendiado. Foi assim essa manifestação ontem. E aí terminou que 88 pessoas foram levadas para a delegacia. 42 delas não são aqui do Distrito Federal, são de Goiás, Santa Catarina e de Curitiba. 300 objetos foram recolhidos, facas, combustível, inflamáveis, bolas de gude, pregos, madeiras e máscara. O que a gente discutia, conversava aqui no programa hoje. Não dá para se dizer que há uma intenção pacífica numa manifestação que as pessoas trazem inflamáveis, combustível, prego. Enfim, é uma pena, porque manifestação é direito democrático. Violência não é democracia. A gente insiste nesse ponto. Rapidamente eu vou conversar com Mariana a respeito de pauta, porque ontem não foi só uma questão de votar o segundo turno da PEC do teto de gastos, não. Teve muita votação no plenário do Senado. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane. Inclusive está tendo muita votação no plenário do Senado agora. A Carolina Pimentel chegou a citar aí que o plenário está discutindo o projeto de renegociação da dívida dos estados e isso está causando bastante debate lá no Senado agora, porque senadores de oposição são contra as contrapartidas que foram inseridas nesse projeto e que os estados deverão seguir para terem essa dívida renegociada com a União. São contrapartidas de ajuste fiscal que eles serão obrigados a fazer nas contas estaduais. A oposição é contra isso, senadores da base são a favor. A oposição diz que isso é uma forma de impor questões ideológicas e uma espécie de PEC 55 nos estados também. Senadores da base são a favor de que o projeto seja aprovado como está, e aí aqui na Câmara dos Deputados, quando ele retornasse para cá, haveria um novo debate se o projeto original seria retomado, mas isso deve ser votado daqui a pouquinho no Senado. Ontem, Rosiane Kennedy, o Senado aprovou uma série de matérias, entre elas a modernização da lei de licitações, que prevê agora uma espécie de licitação integrada, em que uma empresa vai poder arcar com várias fases de um mesmo projeto. Aprovou também o reajuste para a Defensoria Pública, um reajuste que pode chegar a 40% nos próximos 3 anos, e ainda 3 projetos de lei que tratam da questão dos supersalários, aquele teto constitucional. O principal projeto estabelece o que conta e o que não conta para o salário está enquadrado no teto constitucional, e também outros 2 projetos, um que trata de maior transparência para se checar essas informações e o outro que responsabiliza gestores públicos que forem coniventes com supersalários. Sobre isso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou hoje. Vamos ouvir o que disse Renan Calheiros sobre essa questão dos supersalários.
pessoas pagam, outras recebem, contam com a impunidade e continuam ganhando salários de 100, 150, 200 mil reais. Isso é um assinte, num país pobre como o Brasil, você conviver com essa desigualdade. É o fim agora, né, presidente? Nós ontem aprovamos essa matéria com apoio de todo mundo no plenário do Senado Federal e eu vou pedir ao presidente da Câmara para que essa matéria possa eventualmente ser votada antes do término dos nossos trabalhos. No próximo bloco, você vai conferir com a gente outras pautas aqui do Congresso Nacional, ainda notícias econômicas. Aguarda a gente aí, eu volto já, rapidinho. Olá, estamos de volta e você confere comigo, Rosiane Kennedy, com toda a nossa equipe, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco você teve detalhes sobre as negociações na reunião de governadores com representantes da área econômica do governo e com o próprio presidente da República, Michel Temer. Conferiu também informações sobre mais uma baixa no governo, um pedido de demissão do assessor do presidente da República. E a gente lembra que todas as informações detalhadas estão lá no site da agência, agenciabrasil.ebc.com.br. E a gente falou também que teve um monte de votação. Aqui ao meu lado continua a nossa repórter de Congresso Nacional, Mariana Jungmann, mas que vai trazer para a gente uma notícia do Judiciário. Só que é uma notícia do Judiciário que diz respeito ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Tudo aqui na Praça dos Três Poderes, né, Rosiane? Pois é, o ministro Teori Zavascki devolveu hoje para a Procuradoria-Geral da República a denúncia que tinha sido apresentada contra Renan Calheiros esta semana. A Teori Zavascki devolveu a denúncia alegando que o PGR não incluiu o inquérito da Polícia Federal, a conclusão do inquérito da Polícia Federal a respeito de Renan Calheiros. O PGR, por sua vez, já respondeu ao Supremo que considera que já há provas suficientes contra Renan Calheiros para que a denúncia seja apresentada e, portanto, não seria necessário aguardar o inquérito. Só fazer uma observação que aqui em Brasília a gente tem o hábito, você que nos acompanha vai verificar isso várias vezes. A gente tem mania de falar tudo com sigla. Aqui em Brasília a gente já fala BSB, governo do DF, em vez de Distrito Federal, PGR, que Mariana se refere, é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Então, toda vez que ela fala PGR, é o Procurador-Geral da República. Verdade, mas é hábito mesmo, né? O hábito aqui de Brasília. É o vício de linguagem, perdão, Procurador-Geral da República. Bom, falando em Renan Calheiros, ele voltou a falar aqui hoje sobre o projeto de abuso de autoridade que está na pauta do Senado e sobre o qual há muita polêmica, inclusive com o Judiciário. Renan Calheiros quer que o projeto seja votado, há um requerimento para que ele seja retirado de pauta e hoje ele voltou a falar sobre isso, defendeu que o projeto seja votado ainda hoje aqui no Senado. Vamos ouvir o que disse Renan Calheiros. No que depender de mim, nós vamos votá-la, sim. Essa lei é muito importante para o Brasil. Nós estamos convivendo a cada dia com abusos, mais abusos, mais abusos. E é importante que nós tenhamos uma lei para conter esse excesso. O abuso de autoridade, ele será punido pelo Judiciário. Não acreditar na lei é não acreditar no Judiciário. Esse projeto de abuso de autoridade, Rosiane, está na pauta do Senado, há esse requerimento, como eu disse, e ainda não se sabe até o momento se esse projeto vai ou não ser votado hoje. E é uma expectativa muito grande, porque o que se fala aqui nos corredores do Congresso haverá alguma nova votação da meia-noite? Isso se comentou muito de ontem para hoje aqui no Congresso. Havia, inclusive, essa preocupação se essa votação ocorreria ontem, né, às pressas, em alguma calada da noite, mas não ocorreu e o senador Renan Calheiros tem falado abertamente sobre essa expectativa da votação. Vamos continuar acompanhando para dizer o que vai acontecer em relação a essa matéria. E a gente volta agora à redação da Agência Brasil para conversar mais uma vez com Carolina Pimentel, que traz as últimas notícias em destaque na agência. Rosiane, a Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da medida provisória da reforma do ensino médio. O texto aprovado prevê a obrigatoriedade das disciplinas de educação física,
arte, sociologia e filosofia no ensino médio, que não estavam previstas na proposta original encaminhada pelo governo ao Congresso. A proposta aprovada na Câmara prevê que 60% do currículo serão definidos pela Base Nacional Comum. O restante, o aluno poderá escolher entre 5 áreas de estudo: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. Os estudantes ainda poderão escolher qual área vão querer se aprofundar já no início do ensino médio. Agora, com essa medida provisória aprovada na Câmara, o texto segue para o Senado. Roseane. Obrigada, Carolina Pimentel. Reforço mais uma vez o site da agência, agenciabrasil.ebc.com.br. E eu lembro que você também pode nos passar uma mensagem, uma sugestão de pauta, pedir para tirar alguma dúvida de algum desses projetos, esses assuntos que parecem tão complicados no ambiente político e econômico. Passa uma mensagem para a gente. Pode ser no WhatsApp, o telefone é 61 999766033, ou pode passar uma mensagem nas nossas redes sociais, @EBC na rede, @TV Brasil, @Agência Brasil. Quer perguntar diretamente para mim, fazer um comentário diretamente para mim, pode ser diretamente no meu Twitter, @Roseane Kennedy, Roseane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. E agora eu volto, mais uma vez, aos estúdios da Rádio Nacional para conversar com Maíra Heine. Roseane, a fronteira do Brasil com a Venezuela, que fica entre a cidade venezuelana de Santa Helena de Uairém e o município de Pacaraima, no estado de Roraima, está fechada desde ontem. A medida vale por 72 horas e, de acordo com o Ministério para Relações Exteriores da Venezuela, a decisão se deve ao contrabando da moeda venezuelana. O presidente Nicolás Maduro determinou também o fechamento da fronteira da Venezuela com a Colômbia pelo mesmo período. No último domingo, Maduro já tinha ordenado a retirada de circulação de todas as cédulas de 100 bolívares, atualmente a de maior valor, para enfrentar supostas máfias colombianas que estariam armazenando a nota a fim de desestabilizar a economia do país. Por nota, o Itamaraty afirma que o fechamento da fronteira está atrelado a aspectos internos do país vizinho e que não cabe comentários sobre a questão. Roseane? Obrigada, Maíra Heine, nossa repórter da Rádio Nacional. E a gente volta a falar sobre a pauta aqui do Congresso. Mariana Jungmann, como eu sempre digo, quer saber tudo que é pauta no Congresso Nacional. Pode perguntar que Mariana Jungmann responde. E haja pauta, Mariana. Eu estou falando brincando, gente, mas você não tem noção. Essa semana está uma loucura. É muita pauta e tem discussão hoje. Teve andamento também em relação de lei de diretrizes orçamentárias e também o próprio orçamento. Mariana, o que é que ocorreu hoje? Bom, teve não. Estamos na expectativa de que tenhamos essas discussões. Bom, tem uma sessão do Congresso marcada para hoje, para ser encerrada a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto base já foi aprovado há meses, mas há 4 destaques que ainda precisam ser analisados para que ela seja concluída, e a expectativa é que isso ocorra numa sessão do Congresso ainda hoje. Ocorre, Roseane, que as pautas tanto da Câmara quanto do Senado estão lotadas. A Câmara está discutindo a Previdência, né, a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, enfim, há outras pautas na Câmara também. No Senado, a pauta do Senado, que a gente já citou aqui, e aí não se sabe se vai haver mesmo espaço para essa sessão do Congresso acontecer ainda hoje. O presidente Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso Nacional também, disse que está mantida a reunião. Encerrada a votação da LDO, será a vez de começar a discutir o orçamento da União para o ano que vem. Esse orçamento foi analisado hoje na Comissão de Orçamento, aqui conjunta do Congresso Nacional, Comissão Mista de Orçamento. Foram analisadas as emendas, as sugestões de emenda, mais de 200 sugestões de emenda ao orçamento. E aí a expectativa é que, votando a LDO, a pauta fique livre, ficam alguns vetos para serem analisados ainda, e aí em seguida o orçamento da União, que deve ser analisado em sessão conjunta amanhã, Roseane Kennedy. E em relação ao orçamento, justamente isso que eu dizia, né? Já era uma discussão que tinha começado hoje, já tinha ocorrido hoje com a apresentação de relatório, de discussão de relatório, perdão, porque relatório já vinha em discussão, inclusive sobre o que vem para salário mínimo no ano que vem. A gente lembra que é uma discussão aí tocada pelo senador Eduardo Braga, do PMDB da Amazônia.
do Amazonas. A discussão do orçamento sempre parece uma discussão tão difícil, né? Tão longe da vida das pessoas, já que se fala em relatórios setoriais e há uma nomenclatura complicada. Mas a verdade é que a discussão do orçamento atinge diretamente o cidadão, porque é nele que se define o salário mínimo do próximo ano e o corte em áreas como saúde, educação, que vai definir os investimentos que vão ser feitos nessas áreas e que, por fim, acabam atingindo a vida das pessoas, né? Rapidamente, só para a gente não deixar batido, mas amanhã a gente traz explicações da informação detalhada sobre o tema. Hoje está ocorrendo uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que era justamente para a votação, a apreciação do relatório da proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência. Mas não houve votação disso não. Amanhã a gente vai detalhar, teve muita discussão lá, um embate danado sobre o assunto. Isso foi lá na CCJ, a gente conta os detalhes amanhã e a gente continua aguardando vocês para contar tudo o que acontece nos corredores do poder. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Boa noite, até amanhã.